Tô procurando um relógio, irmãos, que eu falo muito, se eu não tiver ele para me frear, né? Mas tem um relógio ali atrás, ó. Ela faz assim, ó. Amém? Mas para mim é uma alegria estar aqui, né? Rever vários irmãos, conhecer alguns novos irmãos, né? Ontem conheci o Glenn lá, na casa dele, né? Então, para nós estar aqui é sempre um motivo de edificação, sempre um tempo, né, bem gostoso. A gente sempre sai com frutos bons aqui. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Na hora que nós chegamos aqui, vocês cantaram, nós cantamos hoje, eu te dou meu coração. Não foi isso um dos cânticos? E tudo que há em mim. Irmãos, é muito fácil às vezes a gente expressar. Depois nós cantamos assim, Senhor, me leva, né? Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Mas agora é a hora de doar o coração para o Senhor. Na hora de ouvir a palavra. Porque é a palavra do Senhor que produz transformação. É a palavra do Senhor que vai nos confrontar. Amém? E que o Senhor possa nos levar à presença dEle, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo. Porque realmente eu não consigo produzir nada, mas o Espírito Santo consegue, né? Então que você possa orar agora, feche seus olhos, para sua cabeça, dá seu coração para o Senhor, fala, Deus, fala comigo, fala comigo, Deus. Às vezes você já veio aqui na igreja várias vezes, já ouviu tantas palavras, já ouviu palavras em cima igual essa, mas pede o Senhor para essa noite Deus falar com você. Senhor, nós estamos na Tua presença, eu tenho certeza disso, porque a Tua palavra nos diz que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está. Então eu tenho certeza, pela fé, que o Senhor está aqui essa noite. E nós entregamos a Ti o nosso coração e clamamos que o Senhor faça a Tua obra em nós. Pai, porque não há nada que nós podemos produzir mesmo. Como o irmão Everton esteve aqui na frente e disse que é muito difícil vencer o pecado, nós confessamos que é impossível, Senhor. Mas e o pecado nos impede de ouvir a Tua voz, mas essa noite nós clamamos que o Teu Espírito nos limpe e nos revele a Tua palavra e fale conosco o que o Senhor quer falar. Nos livra, Senhor, de uma boa palavra, mas nos dá uma palavra viva, que possa transformar os nossos corações, que possa entrar profundamente nos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, precisamos do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor trabalhe em nós agora, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vim orando o que eu podia compartilhar com vocês. E conversando à tarde com a Flávia, eu falei, acho que eu vou falar da cruz. Ou eu vou falar do verbo. Aí ela falou assim, esse negócio do verbo é bom. Eu achei que a pastora não queria muito a cruz, não. Né? Mas, na realidade, o Senhor colocou algo no meu coração, que eu até ministrei lá, e que eu acho que nós precisamos urgentemente recuperar. E uma das coisas que Deus vem falando comigo, principalmente no final do ano de 2013, um ano de crises, né?
um ano de passar alguns questionamentos e buscar respostas, o Senhor me levou a rever os fundamentos, a estudar sobre a base dos fundamentos da fé, né? E uma das coisas que o Senhor falou forte comigo é que nós esquecemos os fundamentos. E uma casa, né, irmão Gilbanil, que não é bem fundamentada, o que acontece? Cai. Não é assim? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente procura fundamentar bem. A gente fundamenta bem as nossas decisões, a gente fundamenta bem como gastar o dinheiro, a gente fundamenta bem para se envolver em relacionamentos, a gente fundamenta bem para construir uma casa, né? Mas a gente não fundamenta bem a nossa fé, a nossa vida cristã. E hoje a igreja está sem poder, está fraca, e crentes estão derrotados, porque nós estamos negligenciando fundamentos. E por que nós estamos negligenciando fundamentos? Porque fundamento dá trabalho. O senhor me ajuda aqui, seu Gilbanil. Se eu falar bobagem, o senhor me corrige, tá? Que eu de construção de avião eu entendo mesma coisa. Mas uma coisa que eu entendi é que fundamento dá trabalho. E é a parte mais demorada, e é a parte mais pesada de se fazer. E é a parte que envolve muito desgaste. Tem que furar buraco, tem que tirar as coisas que são impuras, tem que tirar tudo que está no fundo, tudo que está enterrado, tudo que é sujeira, para ficar no solo puro. Isso, irmão? Né? Então, para construir o fundamento para a edificação, a gente não tem paciência, porque nós estamos há muito tempo caminhando num Deus que abençoa, num Deus que é um Deus conveniente, que vem trazer a mim as minhas bênçãos se eu me comportar direitinho. Então, se você se comportar bem, né, Deus vem e te entrega a sua bênção. Mas se você se comportar mal, você está com problema, porque Deus não vai te abençoar. É mais ou menos isso que a gente vem ouvindo de coisas, de posturas do Evangelho. E isso vai de encontro ao caráter de Deus, e isso é uma mentira de Satanás. Porque a bênção de Deus não depende de eu e de você nos comportarmos bem. Porque você não consegue se comportar bem. Então, se fosse por comportamento, como o irmão Herbert trouxe aqui, não é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos fundamentar a nossa vida cristã, irmãos. E entender novamente, quantas horas? 8h30. Até que hora que eu tenho, pessoal? Não fala a hora que eu quiser não, que eu fico desesperado. Não dá uma olhada. 9h30 tá bom. Vou tentar antes, tá, irmão? 9 horas eu ia ficar desesperado. O que é o problema do nosso fundamento, irmãos? É que a gente não para pensar. Porque a gente está vacinado com um evangelho que não é verdadeiramente o evangelho de Deus. E uma das bases desse fundamento nos fala sobre isso, sobre a fé, sobre a nossa posição em Deus, sobre quem nós somos. E eu achei tão interessante que nós cantamos isso aqui, né? Quem sou eu? As músicas hoje foram tão de Deus. Quem sou eu? Quem tu és? O que tu queres que eu seja? Quem tu queres que eu seja? Quem é você, irmãos? Você é alguém que não consegue se comportar bem ao ponto de fazer com que Deus se agrade de te dar bênçãos. Porque senão você tinha mérito. E a palavra nos diz que tudo que eu e você recebemos foi pela graça. Foi pela graça. Aí, irmãos, vocês sabem que eu falo muito, para não correr risco, deixa o relógio aqui. Foi pela graça. Foi pela graça. E a graça
nos leva a crer que eu recebo pela fé. Mas a fé, ela também tem um grande problema, que nós achamos que a fé é o resultado. Se você teve fé, Deus resolve o seu problema. Se você não teve fé, Deus não resolve o seu problema, e não tem nada a ver com isso. Esse problema de nós não conhecermos os fundamentos, né? Tem uma palavra gravada sobre isso, depois, Flávia, se quiser compartilhar com os irmãos, para eu não entrar nisso, para falar sobre fé. Fé está mais ligada a conhecimento. Por que é difícil ter fé? Porque nós queremos crer num Deus que nós não conhecemos. E você consegue crer em alguém que você conhece, que você não conhece? É complicado, né? Então, esses fundamentos mostram que tem alguma coisa errada no princípio. O fundamento é o princípio da construção, não é isso, irmãos? E a palavra aqui que nos diz que no princípio era o verbo. O nosso problema hoje, irmãos, de nós não conseguirmos agradar a Deus está onde? Está no princípio, está no fundamento. E a Bíblia fala que o fundamento é Cristo. Coríntios diz que ele é o firme fundamento, que é Jesus Cristo. Amém? Estão conseguindo me entender? Então, a palavra nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, esse problema que nós temos, de nós termos dificuldade de ouvir a voz de Deus, dificuldade de entender o projeto de Deus, dificuldade de entender quem é Deus, dificuldade de entender quem eu sou, dificuldade de entender quem Deus quer que eu seja, está porque nós estamos errando no princípio. Aonde está o princípio da sua vida? Aquilo que você faz, onde está o princípio? Nós estamos errando, irmãos, não é nas coisas que nós estamos fazendo, é no fundamento. Eu não sei se você já teve a experiência, e eu creio que já teve, que você assim, você está com aquela fé fervorosa, que alguém diz para você que é fé, e às vezes é um desejo muito ardente. E aí você começa a trabalhar e faz tudo certo, faz tudo certo, faz tudo certo, e faz tudo certo, no final deu errado. Já aconteceu isso com você? Hã? Mas assim, vê se tem alguém. Ou assim, não? Já aconteceu isso com você, irmão? Você fez tudo certinho. Quando você fala assim, agora eu vou fechar com chave de ouro, a chave quebra e dá tudo errado. E às vezes você pensa que vai dar tudo errado, e a coisa dá certo, você fala, nossa, Deus é bom, achei que não ia dar certo, e na hora H, Deus pôs a mão e deu certo. Não é isso? E a gente fica lidando com a nossa vida naquilo que dá certo e naquilo que dá errado. Se deu certo, Deus abençoou. Se deu errado, é porque não era vontade de Deus. Tem um negócio mais bobo que esse? É óbvio que se deu certo, foi Deus que abençoou. E que se deu errado, é porque Deus não abençoou. Agora tem um problema sério. Pode dar certo e Deus não ter abençoado. Já aconteceu isso com você? Você queria algo, deu certo, fechou o que você queria, só que depois de muito tempo você foi descobrir que aquilo ali te levou para um caminho que não era aquilo que Deus tinha para você. Você teve que voltar. Então, irmãos, o problema está onde? No fundamento, no princípio. No princípio, o verbo. O que é o verbo? O verbo é uma palavra de ação. O verbo é uma palavra que determina. É a palavra que faz as coisas acontecer. O verbo é haja luz. É o que ordenou que a luz nascesse. O verbo é a ordem de Deus. Faça, viva, anda. Verbo é uma palavra que indica que vivo.
É uma palavra que dá vida às coisas e que faz com que elas se cumpram. E fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então essa palavra é Jesus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí entra o nosso grande problema de fé em Deus. Por quê? Porque tudo que eu e você fazemos é feito por nós e nós levamos até Deus para que Ele possa abençoar. Eu estou com um projeto de trabalho, nossa, isso vai dar certo. Eu falo, tem que orar. Aí eu pego o meu projeto e levo até Deus. Fala, Deus, abençoa aí. Abençoa a minha vida, abençoa meu casamento, abençoa o que eu estou fazendo. Mas a palavra diz que Ele é o princípio e tudo que eu faço tem que nascer dEle. Então o grande problema nosso, irmãos, está sendo, não é o que eu estou fazendo de errado e o que eu estou fazendo de certo. É o ponto de partida das coisas que eu ando fazendo. É a raiz, é a semente que eu estou plantando. É de onde saiu a sua ideia. É de onde saiu o plano mirabolante que nós temos. É o fundamento de todas as coisas. Ele é o princípio. Então, o que nós precisamos entender que a nossa fé é que a nossa caminhada cristã depende de, primeiramente, eu ir até Deus e receber de Deus a palavra do que eu vou fazer. Está vendo que a gente está invertido? Está vendo como a gente está mudado? A gente tem buscado que Deus abençoe, mas as coisas têm que partir do reino de Deus. E fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas irmãos, Ele estava no princípio. Não adianta eu e você pegarmos e pegar o projeto pronto, e no meio do projeto levar para Ele abençoar. Sem Ele, nada do que foi feito vai acontecer. E se acontecer, vai acontecer sem um fundamento. E lá na frente alguma coisa vai dar errado. Aí você pode pensar assim, vai dar errado. Não, vai dar errado. E necessariamente não é o projeto que você está entrando, que às vezes, o que você está fazendo que pode dar errado. Às vezes você pensa, eu estou entrando em alguma coisa que eu vou ganhar dinheiro. Mas pode não dar errado. Às vezes dá errado, aonde aqui eu não conheço, mas em Goiânia nós temos visto muitos irmãos perder sua casa. Filhos estão indo para o mundo. Por quê? Porque a gente está num projeto muito importante. Mas a nossa família é a base que Deus vai colocar, porque a família está lá no princípio. Deus criou o homem e mulher e os colocou juntos. Então, no princípio, a base da nossa vida está lá. Então, a base da nossa casa é a família. Aí a gente fala, eu não posso trabalhar? Não, você tem que trabalhar, e muito. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele colocou ele para quê? Para cultivar e guardar, né? E não tinha trator, igual o irmão tem, não tinha nada. Só tinha Adão. Era muito trabalho, trabalhar muito. Então o homem tem que trabalhar muito. O que eu estou querendo dizer é valores, entendimento. É do que está no seu coração. Só que nós, por não entendermos que Deus está no princípio, Ele fala, e tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, o que está acontecendo e alguma coisa deu errado na sua vida? Sem Ele nada que foi feito se fez. Então, se alguma coisa deu errado, foi Ele que está fazendo dar errado. Para que isso? Acho que eu vou entrar naquele assunto de ontem de novo. Eu não estou liberto dele. Porque Deus quer conosco relacionamento, irmãos, e não negócios. E Satanás inverteu o polo do nosso cérebro com o pecado e a gente ficou um pouquinho mais burro. A gente não consegue pensar direito. Como assim, Juliano? Lá em Gênesis, Deus, só para vocês entenderem, nós entendemos que
para agradar a Deus eu tenho que fazer. Não é assim? Não é assim? O que eu vou fazer para agradar a Deus? Nada. E Deus nos ensina que para agradá-lo, nós temos que ser. Mas ser o quê? Como que eu agrado a Deus? Ser obediente. Mas tem uma outra coisa antes. Então, Deus falou assim, olha, eu sou Deus. Então eu, da minha natureza, daquilo que eu sou, virou para a Trindade, falou assim, então nós, com base na natureza do que nós somos, nós vamos fazer um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Da minha natureza, daquilo que eu sou, eu vou gerar o fruto. O diabo chega para a mulher e fala assim, olha, Deus falou isso, mas não é assim que funciona não. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser. Então Deus falou assim, daquilo que eu sou, eu vou gerar um fruto. Eu vou fazer as coisas que são idênticas, que são frutos daquilo que eu sou, do caráter que eu tenho, da natureza que eu tenho, do coração que eu tenho, da estrutura que eu tenho. Aí o diabo chega para ela e fala assim, não, come, que você vai ser. Se você fizer isso, se você comer da árvore da vida, você vai ser. E aí virou uma inversão de valores, onde a gente acha que para agradar a Deus eu tenho que fazer coisas para Ele e eu não consigo, é impossível. Porque todas as coisas já foram feitas. Por quem? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo que você precisa já foi feito. A capacidade que você tem para servir a Deus já foi dada. O dom que precisa para essa igreja caminhar já foi dado. As coisas que precisam fluir dentro da sua casa já foi dada. A condição de você ser um pai segundo o coração de Deus já foi dado. A condição de você ser um homem segundo o coração de Deus já foi dado. Porque tudo foi feito lá no princípio. Por quem? Por intermédio dele, que é Jesus. Só que aonde que está isso? Está em Jesus. E nós estamos querendo fazer as coisas de nós mesmos para que Jesus abençoe. E é aí que a coisa não está funcionando. Porque a gente está levantando o fundamento na hora errada. Amém, irmãos? Porque todas as coisas já foi feita por Ele. A igreja precisa ter um avivamento. As coisas que precisam para que a igreja funcione bem, já foi feita. Por quem? Por Ele. Mas, Juliano, por que não está acontecendo? As coisas que precisam para que Deus restaure a sua casa, estabeleça a vida da sua casa, já foi feita. Irmãos, o dom para você ser mãe já foi feito, já foi dado no princípio de todas as coisas, quando Deus criou. Para você ser marido, já foi dado. Amém? Ah, mas eu não dou conta, Juliano, está difícil. Mas fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Só que o pecado nos afastou dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que quer dizer isso? Que sem uma comunhão, um conhecimento da pessoa, de Jesus, de quem é Jesus, de quem ele é, da pessoa, do caráter de Jesus, de quem é Deus e não do que Deus pode fazer, aí você não consegue fazer. Por quê? Porque quem faz é Deus através de mim. E ele fala, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Irmãos, esse problema de nós começarmos as coisas segundo o nosso próprio entendimento, de não começarmos com base numa palavra de Deus, tem feito o quê? Nossa vida ser roubada. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida de Deus tem sido roubada, porque nós estamos andando e começando as nossas coisas, os nossos projetos, os nossos planos, de nós mesmos. E aí não flui, e a nossa vida com isso, ela é roubada.
porque a vida estava nele, e a nossa vida tem sido roubada. E você quer saber como é que a vida tem roubada? Nunca teve tanto crente cansado. Aqui não sei, né? Já está aí. Mas é um cansaço generalizado, né? Há uma depressão no meio dos crentes. Nunca teve tanta dificuldade de se buscar a Deus. Orar, esquece, deixa para lá, né? Vamos mudar de assunto, porque senão vai ficar ruim para nós, né? Orar, irmãos, difícil. E eu não estou falando de reunião de oração, não. Estou falando de vida devocional, de orarmos todo dia. A hora que você acordar lá na sua casa, você tem um tempo de oração. Quem aqui falou assim, eu não tenho tempo de orar? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Sabe o que quer dizer isso? Você está andando no princípio errado. Porque a palavra me direciona. A oração é onde Deus fala comigo. Sabia? O que é oração? É um diálogo. E esse diálogo quer dizer o seguinte: o diálogo é o quê? Falar para Deus o que Deus quer ouvir. E ouvir de Deus o que Deus quer falar. A gente fala que oração é falar com Deus. Não, não é falar com Deus. Oração é falar com Deus o que Deus quer ouvir. Mas o mais difícil ainda da oração é parar para ouvir de Deus o que Deus quer falar. Por quê? Porque os nossos princípios estão errados. Nós não estamos começando nossa vida com base numa palavra que Deus nos dá. E aí a gente perde 1 ano, a gente perde 6 meses, a gente perde dinheiro, a gente perde tempo, a gente perde relacionamento com pessoas, a gente tem crise. Por quê? Porque nós estamos entrando em algo que o princípio não é o verbo de Deus, não é a palavra de Deus. E isso faz com que aquilo que precisa ser feito não é feito. E que a vida que era para nós vivermos é roubada. Porque essa vida, e ele fala, e essa vida é a luz dos homens, e isso nos deixa em escuridão. E o que é escuridão, irmãos? Que dificuldade que nós estamos tendo para saber o que Deus quer, qual que é a vontade de Deus. Está vendo como nós precisamos parar e voltar lá para o início e falar, Deus, me dá uma palavra para onde eu tenho que ir? Ou quem está com uma visão muito clara assim, o que Deus tem para mim é isso, eu vou. A vida era a luz dos homens. Mas sabe o que acontece? O princípio está errado. Nós não ouvimos a palavra, que é o verbo de Deus. E aí as coisas que precisam ser feitas não vão ser feitas, porque o verbo não está aí, e ele não entra no caminho. É ele que é o Senhor. Então ele não vem para abençoar uma palavra que ele não deu. E é ele que tem a vida, e a vida está nele, só que como ele não está desde o início, e nós não começamos os nossos planos vindo de uma ordem dele, de uma palavra que veio dele, a nossa vida é roubada, entra cansaço, entra frustração, entra dúvidas, entra angústia, e a gente fica perdido porque não tem luz. Amém? E ele fala, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui tem um detalhe muito interessante. Tem um detalhe bem interessante aqui. Olha esse versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Como é que está na sua Bíblia? É isso que está escrito aí? Alguém lê o versículo 5 aí. E as trevas não compreenderam, e as trevas não, tem outra tradução? Prevaleceram. O que vocês notam aí, irmãos? O que tem de interessante nesse versículo aí? A luz resplandece nas trevas. Presente, agora, hoje, você está ouvindo a palavra de Deus. E essa luz vai prevalecer, ela vai resplandecer. Amém? Se você ganhar a luz de Deus, ela vai resplandecer. E as trevas não prevaleceram. Passado.
porque as trevas foram derrotadas. Então, tem muita gente achando que ele tem que ter uma luta feroz para sair das trevas. E não tem, porque treva e luz não são inimigos. Luz e trevas é oposto? Não é não. Para ser inimigo tem que ter a mesma estrutura e tem que ter condição de alguém guerrear. E as trevas não conseguem. Então, existe trevas? Não, treva é ausência da luz. Então, a treva, ela não tem uma estrutura que consegue combater a luz. Então, ela não pode com a luz. Se tiver tudo escuro aqui, tiver maior treva, se você ligar um palito de fósforo, hoje não usa mais, né? Se você ligar a tela do celular, agora ficou mais, dá para entender melhor, né? Porque tem um monte aí ligado. Mas se tiver tudo escuro, se tiver um feixe pequenininho de luz, esse feixe pequenininho de luz dissipa as trevas, porque as trevas não podem prevalecer. Então, irmãos, por que tem um monte de áreas na minha e na sua vida que estão em trevas? É porque é o diabo? Não, é a ausência de luz. Não é porque a luz, as trevas estão terríveis querendo engolir, é a ausência de luz. O meu ponto de partida estava errado, a direção estava errada, o ponto de partida do que eu me envolvi estava errado, não foi no princípio, não foi Jesus, porque tudo que eu preciso está em Jesus, tudo aquilo que você necessita para conduzir sua vida em todas as áreas, já foi feito em Jesus, está em Jesus e é nele que você vai conseguir fazer. Mas a gente não quer entrar num relacionamento profundo com Jesus. Nós queremos que Jesus nos abençoe. Só que se ele não estiver junto, numa intimidade, e não for construído tudo em cima dele, que é o fundamento dele, com a ordem dele, não vai acontecer. E aí as trevas aparecem, mas assim, quando o nome de Jesus entra, as trevas não resplandeceram contra a luz. Sabe o que quer dizer isso? Que hoje eu e você temos luz e não há justificativa para vivermos em treva, para vivermos sem entendimento da palavra de Deus. Ah, mas a palavra é tão difícil. Não, porque é o Espírito Santo que revela. A palavra é difícil porque não lemos. Ah, mas orar é tão difícil porque eu não sei orar. Mentira do diabo. Você sabe orar sim. Se orar, então, é um diálogo de duas pessoas que se amam, Deus fala a sua língua, pode ficar frio. Deus fala grego, fala chinês, independente da sua língua, Deus fala a sua língua. Deus consegue te entender. Sabe por que nós permanecemos em trevas? Porque o nosso coração não quer se render. Porque o nosso coração tem planos. O nosso coração tem coisas que eu sei que se Jesus botar o dedo, ele vai derrubar tudo e vai querer começar de novo. Ah, ou não? Acho que é só eu, né? Vocês oram por mim no final? Porque o nosso coração, irmãos, parte sempre do lugar errado. Lá no princípio. E nós como igreja, e eu e você como crentes, precisamos entender que nós, em tudo que formos fazermos, nós precisamos ir em Deus, no princípio, no ponto de partida de tudo que vamos fazer. A luz vai resplandecer e as trevas não vão prevalecer. Você não vai andar no escuro. Não vai andar no escuro. Não vai andar sem direção. O que você construiu não vai cair. Porque no princípio está Jesus. E a sua decisão e o seu caminhar foi com uma base naquele que é o Senhor de todas as coisas e que tem nas mãos tudo aquilo que você precisa. O dom que você precisa já foi feito. O seu sustento já foi garantido. Deus não está na eternidade. Deus está na eternidade. Deus não está no nosso cronos. Tem coisas que vão ser para a sua vida daqui 60 anos que Deus já fez. Sabe quando você foi salvo? Que dia que você ganhou a salvação? Você lembra? Você lembra quando você foi salvo, Zezinho? Quando?
Não, Zezinho, você não sabe o dia que você foi salvo, não. Agosto de 2005. Agosto de 2005 você descobriu que você estava salvo. Mas você foi salvo antes da fundação do mundo. E essa salvação, ela foi liberada para a sua vida em 2000 anos atrás, lá na cruz. Aí em agosto de 2005, você que estava em treva descobriu que tinha esse negócio para você desde antes da fundação do mundo. Porque foi feito em Jesus. E nós como igreja, irmãos, estamos aprendendo um monte de coisa. Um monte de coisa que nós precisamos fazer. Mas a Bíblia nos ensina que antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos conhecer. O texto continua. Vamos ler, versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Irmão, quantas vezes Deus veio na sua vida e você não conheceu? Hoje Deus está vindo na minha e na sua vida e você não está conhecendo. Quantos livramentos Deus tem dado? Quantas coisas têm acontecido na sua vida, né? E a gente fala assim, eu sou bom mesmo, né? Que é Deus. E Deus está vindo para nós. A gente fala que veio para os judeus não conheceram, crucificaram Jesus. Mas hoje Deus está vindo, Jesus está vindo para nós como igreja, está nos dando uma palavra para mergulharmos em orar e ler a Bíblia, e nós estamos rejeitando. Por quê? Porque nós estamos conhecendo. Veio para que era seus e os seus não receberam. Você quer uma prova de que nós não estamos recebendo? Quais são duas coisas básicas da nossa fé? Que Deus fala na Bíblia inteira. Pega esse livro, medita nele de dia e de noite. Orai sem cessar. Duas coisas que nós não fazemos. Isso é não receber. Ah não, eu recebi Jesus, eu aceitei Jesus, eu estou salvo. É verdade. Mas crer em Jesus, irmãos, não é somente vir aqui aceitar Jesus e achar que você está salvo, não. Crer em Jesus é entregar-se a Ele de tal forma que tudo que você faz parte dele, de que cada passo que você dá parte dele, que Ele é o ponto de partida para cada passo que você vai fazer, e que eu preciso receber, e para receber, eu fui salvo, saí do inferno, mas Ele veio para mim, e eu preciso recebê-lo, e para receber significa eu preciso conhecê-lo, e para conhecer, eu preciso ler a Bíblia. Por isso que muita gente não recebeu. Veio para que eram seus e os seus não receberam. Por quê? Ele estava no mundo e o mundo não conheceu. Quanta coisa Deus está querendo vir fazer na sua vida e você não está recebendo. Por quê? Porque você não conhece. Não conhece Jesus. Você aprendeu que você tem que orar, que você tem que fazer campanha, que você tem que jejuar. Tem que fazer sim. Não estou dizendo que essas coisas não funcionam. Só que essas coisas só têm valor quando o princípio é Ele. Quando o ponto de partida é Ele. Quando a direção do jejum sai dEle. Quando a direção de oração sai dEle. A minha salvação saiu dEle. Você acha que você está aqui hoje por quê? Porque um dia você aceitou Jesus, falou, vou quebrar o galho de Jesus, vou aceitar, vou virar crente. Eu já ouvi evangelistas falar assim, dá uma chance para Jesus. E Jesus até faz isso. Ele fala assim, dá uma chance para mim. Sabe o que é amor? Né? É a mesma coisa de eu falar para o Pedro, vem cá Pedro, dá uma chance para eu te dar um abraço. Aí ele para de chorar e vem no meu colo. Deus está nos chamando. Veio para que era seu, o seu não conheceram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Eu vou falar um negócio para o irmão. Você está salvo? Hã? Você tem certeza? Jesus voltar hoje, você está com problema ou você está tranquilo? Hã? E aí? Se Jesus voltar hoje,
Eu estou com um problema, irmãos. Eu tenho conta para acertar, eu vou subir. Eu estou salvo. Tenho certeza. Apesar que eu acho que eu vou subir devedor, mas o que acontece, irmãos? Todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que é filho de Deus? Vou ler para você, Romanos 8, de 12 a 18. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso aqui é salvação. Deixa eu te falar um negócio. Quando Deus te salvou e que você aceita Jesus, não foi para te tirar do inferno, não. Você sabia disso? Deus não morreu na cruz para você ser salvo, para Deus te tirar do inferno. A morte de Jesus não foi para te livrar do inferno. A morte de Jesus foi para te fazer filho de Deus. E isso é muito mais do que sair do inferno. E mostra o tanto que nós estamos sem entendimento, que uma verdade dessa, se entrar no seu coração, é para dar um grito de glória a Deus, aleluia, obrigado, e cair de joelhos. E a gente está aqui parado, como se nada disso tivesse acontecido. Porque a gente está tão alheio a essa verdade. Você parou para pensar nisso? Deus te salvou e Jesus morreu na cruz, foi para te livrar dele mesmo, da ira dele que vai ser derramado sobre a terra? Foi para te tirar do inferno, foi para te tornar filho de Deus. É muito maior, irmãos, do que simplesmente sair do inferno. É para ser co-herdeiro com Cristo, é para usufruir de toda a glória que Ele tem, de todos os dons que Ele tem, da vida que Ele tem, da prosperidade que Ele tem, da alegria que está derramada em Jesus que Ele tem. Mas o que é o problema disso? Ele está vindo com todas essas coisas e nós não estamos recebendo. Por quê? Porque nós não o conhecemos. E aí não tem entendimento de que o Verbo está no mundo, através do Espírito Santo. E esse Verbo está no mundo, está em você. Está dentro de você. E você não está conhecendo. Porque se você recebeu Jesus, o Espírito Santo habita em você. Ele está no mundo, mas nós não estamos recebendo tudo aquilo que já foi feito por Deus para abençoar a sua vida, porque você não está conhecendo Jesus. E porque não conhece Jesus, não tem recebido Jesus. E se não recebermos a pessoa de Jesus, não vamos receber bênçãos que vêm de Deus. Abençoar, Deus abençoa qualquer um, mas filho é herdeiro de tudo aquilo que Cristo tem. Está entendendo isso, irmão? Está entrando aí na sua cabeça, no seu coração? Você não, Jesus morreu, irmãos, pela sua vida para te tornar filho. E ele fala, mas todos quando receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só esse texto também. Deu-lhes poder. E hoje, os filhos de Deus estão um bando de gente frouxa, parado, cansado, inoperante. Se tem alguém doente, a Bíblia fala, se alguém entre vós está enfermo, chama ele, unge que olhe, ele será curado. Não tem poder. A gente ora e não é curado. Por que isso? Cadê o poder de ser feito filho? Porque Jesus está no mundo, está habitando em você e você não conhece. E quando eu e você não o conhecemos, nós não o recebemos. E quando nós não o recebemos, não há poder. E se não há poder, não há vida. E se não há vida, não há luz. E a gente fica frustrado.
E a gente vem domingo após domingo para o culto e é mais um culto. A gente, domingo após domingo, quando chega 5 horas da tarde, a gente está distraído e fala, hora de ir para a igreja. Não há entendimento que essa noite você veio celebrar a Deus, que não é um compromisso com o Juvenal, com a Dulce, com ele, com a Flávia, é um compromisso com Deus que morreu na cruz para salvar a sua vida. De um Deus que te tornou filho e herdeiro de todas as coisas. De um Deus que te chamou, não para ficar fazendo coisas certas ou erradas, mas para uma posição de filho. E que o que você faz de certo e o que você faz de errado não vai importar, porque se você conhece Jesus, o seu coração está entregue, Ele te direciona a fazer as coisas que você precisa fazer. E aí eu e você paramos de achar que Deus é bobo, que se eu fizer tudo certinho, Ele vai ter que me abençoar. E aí você se frustra no final das contas. Porque Deus tem compromisso com os filhos dele. Lembra da mulher Ciro-Fenícia? Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele falou, não, mas não posso tirar. Eu não posso tirar dos filhos para dar os cachorrinhos lá, não. Olha só, Jesus chamou a mulher de cachorro, mal educado, né? Mas por que é isso? Porque Deus tem compromisso com o filho. Deus não tem compromisso com o mundo. Mas, irmãos, nós que estamos na igreja somos filhos de Deus. Então, se você entregou sua vida a Jesus, você é filho de Deus. E você vai ser abençoado por Deus. E a luz que está na sua vida não vai permitir que as trevas permaneçam. E você só vai viver em trevas se você quiser, porque diz que a luz resplandece e que as trevas não prevalecem. As trevas não suportam a luz. Se você está em treva é porque você quer. É porque você está rejeitando a presença de Jesus. É porque Jesus está no mundo e você não está se empenhando em conhecê-lo. E aí realmente não tem luz. E aí vai ter problema. Só que eu vou te contar uma notícia boa. Sabe o que Deus faz? Se você é filho, Ele vai interferir na sua vida e vai bagunçar o negócio. Sabe por quê, irmãos? Há a ideia, assim, de que quando você é filho, você é tratado por Deus. E quando você erra, Deus não deixa de te abençoar. Deixa. Deixa, Fernanda. Quando o Álvaro erra, você deixa de abençoá-lo? O que você faz? Você corrige o comportamento, mas não deixa de abençoar. Irmãos, Deus vai corrigir nosso comportamento, mas não vai deixar de te abençoar. Então, quando eu e você estamos em trevas, Deus vai dar um jeito de trazer para a luz. Essas coisas a gente precisa entender. Sabe por que eu preciso ter esse entendimento? Porque eu preciso ganhar essa visão de que Deus está habitando em mim e que Ele é luz e que Ele é o princípio de todas as coisas. E não é porque eu errei que Deus vai deixar de me abençoar, apesar que a palmada vai vir, né? Mas o meu filho, quando ele erra, e tem hora que dá vontade de quebrar ele no pau, eu bato, não faço isso então, tá, irmãos? Mas eu disciplino, né? E a Bíblia fala que Deus disciplina quem ama, mas não deixa de te abençoar. Não deixa de te abençoar. E Deus hoje, a bênção não tem chegado até nós, por quê? Porque nós, eu estou repetitivo, porque eu quero que esse negócio entre na sua cabeça. Nós estamos construindo as coisas no princípio errado, aonde dele não está presente, trazendo ele depois que a casa está pronta para ele fazer a vistoria e aprovar, sendo que não foi ele que fez o projeto, ele não vai aprovar. A vida é roubada, não ganhamos entendimento. E aí a gente acha que porque está tudo errado, Deus não está abençoando. Irmãos, Deus está te abençoando quando Ele fala não. Né? 2013 eu passei circunstâncias que eu nunca pensei que eu fosse passar, em várias áreas. Né? E aí eu descobri que Deus me abençoou.
Eu tive que aprender a depender do corpo, inverter circunstâncias. Porque ponto de partida está errado. No princípio tem que ser Ele. Ele é o verbo, é Ele quem dá a palavra do que eu vou fazer e deixar de fazer. Quando isso acontece, irmãos, tudo o que precisa ser feito é feito. Todos os dons que são necessários são levantados. Todos os recursos que eu e você precisamos são liberados. E você faz isso com vida, com alegria, com vigor. Por quê? Porque a vida é a luz dos homens. Você vê o que está acontecendo, tem entendimento, porque Ele está no mundo e você vê que Ele está no mundo, você recebe que está no mundo e recebe o que Deus tem para a sua vida. E entende o que é estar na posição de filho de Deus. E aí eu perco o medo de errar. Crente tem um medo, posso falar uma palavra feia aqui? Pode? Crente tem um medo desgraçado de errar. Essa é a ausência de graça. Tem crente que tem pavor, porque ele acha que se ele fizer a coisa errada, Deus não vai pôr a mão no negócio. Irmãos, ideia do inferno. Já pôr você para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Faz tudo certinho, desejava para dar entendimento. Eu pus Deus contra a parede e agora, Deus, sai dessa, porque eu fiz tudo certinho. Deixa eu falar, Deus sai, viu? Deus sai. Agora Ele tem vida. Está no mundo e eu preciso conhecê-lo, porque todas essas coisas que envolvemos foi para que eu o conhecesse, e à medida do momento que eu conheço Jesus, eu tenho condição de receber Jesus e todas as coisas que vêm no pacote, todas as bênçãos que Jesus tem, todo o poder que Jesus tem, toda a glória que Jesus tem, todos os dons que Jesus tem, eu recebo tudo isso. Então está faltando poder na sua vida, está faltando abertura de portas na sua vida, é porque você não conheceu Jesus e não está recebendo Jesus. E Ele está aqui, e Ele está no mundo. E que a gente possa, irmãos, voltar ao princípio. Queria que nós pudéssemos orar que você possa conhecê-lo. Queria que todos, sim, se aquieta aí, irmãos. Se aquieta aí. Se aquieta para orar. Eu queria que todos que puderem, quem não está olhando, às vezes, fecha seus olhos. Ora para Deus. Se você hoje não entendeu muita coisa, você tem que voltar ao princípio e falar: Deus, eu quero entender a sua palavra, independente de mim. Pede Deus para mostrar para você onde está sendo o ponto de partida da sua vida. Ora mesmo, irmão, leva a sério, não baixe a cabeça e ora porque eu estou pedindo, não. É porque Deus está aqui e quer falar na sua vida. É porque o Espírito Santo está presente e essa é uma oportunidade que eu e você não podemos perder. Ele está aqui e às vezes nós não recebemos. E hoje, irmãos, que você receba algo de Deus aqui. E a principal coisa que você precisa receber é do verbo. É que Ele é Jesus, que Ele está aqui. Você precisa conhecê-lo, ganhar entendimento da sua posição de filho de Deus, para que você seja liberto das coisas, do medo de fazer coisas erradas. Mas por amor a Jesus, você romper em viver livre, viver uma alegria de conhecer Deus. Oh, Jesus.
Precisa, Deus. Mostra a cada um aqui, Deus. Tem alguma coisa na sua vida, irmãos, que você precisa começar? Pede Deus para te revelar o ponto de partida que é Ele. Pede Deus para dar uma palavra para você essa noite. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós temos conduzido a nossa vida por nós mesmos, nos nossos desejos, nos nossos próprios planos. Fala com cada um aqui essa noite, Deus. Pergunta para Deus. Senhor, para cada um aqui entenda que antes, ó Deus, antes, Senhor, antes de fazer qualquer coisa, precisa te conhecer, precisa receber o Senhor, e o Senhor está aqui no mundo, e muitos não têm te percebido. Muitos não têm, às vezes, não têm te recebido porque não conhecem o Senhor. Tem medos, ó Deus. Tem uma ideia errada a seu respeito, Jesus. Porque às vezes o Senhor é um Deus melindroso. E às vezes muitos, ó Deus, não vivem uma vida livre de amar, de servir, contribuir. Tudo vira pressão. O Senhor revela a cada um aqui a posição de filhos, que a salvação em Jesus não foi, Deus, só para tirar do inferno, mas é para levar uma posição de filho, e essa é uma posição muito mais alta do que simplesmente o diabo não me tocar. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode alcançar o coração dos meus irmãos. Muitos aqui o Senhor tem vindo, tem estado perto e não tem te reconhecido, e não tem te recebido. Deus, se revela. Jesus. Espírito Santo de Deus, abençoa os meus irmãos, mas a bênção que eu te peço é com a revelação de Jesus, para que possamos te conhecer, e aí, te conhecendo, crer. Que a igreja possa entender que crer, Deus, não é só acreditar que o Senhor morreu na cruz para me salvar. O crer é entender que o Senhor está no princípio de todas as coisas, e é a sua palavra que determina todas as coisas, e eu posso andar nessa palavra. Desperta aqui fome pela palavra, Senhor. Desperta, Senhor, um anseio, uma direção para a oração. Desperta, Senhor, a necessidade de comunhão, mas comunhão genuína, não é entretenimento, ó Deus, de desperdício de palavras, mas comunhão de edificação, de transmissão de vida. Pai, não permita que a vida seja roubada, ó Deus, e que as trevas permaneçam, porque a luz resplandece agora. As trevas já foram derrotadas, Senhor. Elas não podem, ó Deus, resistir à luz. Por isso nós te pedimos, traz luz, Pai, na mente, no entendimento de cada irmão, no coração de cada um. Traz luz ao coração, Senhor, dos irmãos. Pai, não deixe que essa palavra seja roubada ao sair daqui, Deus. Nós às vezes recebemos luz, Senhor, e ao sairmos naquela porta, nós já esquecemos, ó Deus. Pai, que essa luz resplandeça, que a Tua palavra, que foi essa noite lida, ministrada, resplandeça, Senhor. Ela venha à mente, ela brilhe na mente, Senhor, e Satanás não consiga abafá-la com trevas e apagar essa luz,
Nós clamamos porque a Tua palavra nos promete que a luz resplandece. Nós clamamos, profetizamos isso na vida dos irmãos, Senhor. Essa palavra vai resplandecer e as trevas vão sair, Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado por esse tempo, Senhor. Revela, Senhor, em nome de Jesus. Amém.